coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona o gerenciamento de estados no Flutter e vou dar 4 exemplos de 4 gerenciamentos de estados para a gente poder aprender um pouco mais, né, e a gente entender realmente o que eles têm em comum, né, sobre gerenciamento de estados, tá? Em um dos meus vídeos, um coder ele pediu para que a gente que eu postasse, né, que eu criasse um vídeo falando sobre 4 gerenciamentos de estados, sendo eles o set state, o value notifier, o change notifier e o block, tá? O block a gente não vai fazer porque o block na verdade ele usa as streams por debaixo dos panos, então em vez disso em vez do block, né, a gente vai usar as streams para a gente poder fazer o exemplo aqui de gerenciamento de estados, tá bom? E antes da gente começar, só queria pedir para que você já deixasse o like porque ajuda bastante, né, o YouTube, né, o algoritmo entender aí e poder passar esse vídeo aí para pessoas que estão precisando, né, entender mais sobre o gerenciamento de estados no Flutter. Fechou? Valeu, coder, então bora pro vídeo. Bom, então o aplicativo ele é bem simples aqui, tá? Que eu fiz. A gente tem os 4 gerenciamentos de estados usando o counter, né? Então o counter, quando você cria, né, um aplicativo em Flutter, você tem aquele aplicativo de demonstração que ele é um counter e você clica no botão, né, o mais, e aí ele vai incrementando aqui os números para você, tá? Então a gente tem aqui o exemplo com o set state, o change notifier, o value notifier e as streams, certo? Então vamos começar agora pelo set state, certo? Então se a gente descer um pouquinho aqui, a gente tem esse set state counter. Então criamos uma variável inicializando como 0, né? Só deixa eu dar um restart aqui para voltar para 0. Então voltou para 0 aqui, então ele inicializa como 0 e a gente tem essa função aqui increment counter, que vai chamar o set state e aí incrementar 1 aqui no set state counter, tá? Isso aqui a gente pode esquecer por enquanto. E aí se a gente descer, a gente tem a parte aqui, né, do nosso texto, o set state counter, né, que é esse texto aqui, e a gente tem um icon button, né, que é esse botão aqui, certo? E aí sempre quando a gente clicar nesse botão, ele vai chamar o increment counter. E aí embaixo a gente tem o widget text, onde a gente tem o set state counter. Legal? Agora então, se a gente clicar, né, nesse botão increment counter, ele vai chamar essa função que tem um set state, né? Para que serve o set state? Toda vez que a gente chamar o set state, depois que a gente executar o que está dentro, né, que é essa função anônima aqui, ele vai rebuildar ele vai chamar esse build aqui novamente desse widget, desse stateful widget, tá? E para usar o set state a gente precisa, né, que o widget ele seja um stateful widget, né? Na verdade um state, né? E aí o stateful ele precisa criar o estado e aí ele cria chamando, né, o state, né, que é esse my homepage state. Tá? E aí então a gente tem acesso a esse set state, né, através desse state, tá? Então toda vez que a gente chamar, né, passando essa função anônima aqui dentro, ele vai executar essa função anônima, então iremos incrementar esse set state counter, né? Então ele vai de 0 para 1 e aí ele chama o build novamente para reconstruir todo esse widget aqui, tá? Então ele vai reconstruindo, e aí quando chegar aqui no text, ele vai reconstruir com o valor da nova variável, certo? E aí por isso que quando a gente clica aqui, ele atualiza o valor de 0 para 1, certo? Perceba que se a gente tirar o set state, a gente salvar e clicar aqui no mais, ele está atualizando o valor de set state counter, mas ele não está rebuildando. Então, se ele não vai rebuildar esse valor aqui, né, do set state counter aqui dentro do text, né, esse valor aqui do text, esse widget text, ele não vai ser refeito. E aí, então, vai sempre continuar o valor velho, certo? E aí, agora, se a gente der um hot reload, lembrando que o hot reload, quando a gente clica, a gente vai chamar o build, perceba que o valor será atualizado de 1 para 4. Certo? E aí se a gente voltar então o set state, salvar, e agora a gente pode clicando aqui e ele vai rebuildando assim toda vez que a gente clicar no botão chamando o set state, e aí o set state chama o build. Legal? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida é só mandar aí nos comentários. Agora vamos para o próximo, que é o change notifier. Certo? Então, change notifier counter. Se a gente for clicar, perceba que é a mesma coisa, tá? Então, ele está, de alguma forma, rebuildando, né, essa parte aqui. Então, vamos descobrir como. Se a gente subir aqui, tudo para cima, a gente tem o change notifier state management, que é uma classe que a gente criou. Tá? Se a gente entrar dentro dela, a gente tem o extend change notifier, tá? Que então esse change notifier state management ele é um change notifier. E o change notifier, por sua vez, se a gente entrar dentro dele, ele é um listenable, certo? O listenable é algo que a gente pode escutar, né, para ouvir as alterações, certo?
E aí a gente tem então o int counter igual a 0, e aí a gente tem essa função increment counter, que vai novamente, né, somar 1 aqui para o counter já existente. E aí a gente tem essa novidade aqui, que é o notify listeners. O que o notify listeners ele vai fazer? Ele vai enviar, né, para todos os lugares que estiverem ouvindo esse change notifier state management, ele vai avisar que houve uma alteração. E aí, então, ele vai fazer o rebuild, né? Ele vai rebuildar aquele widget, né? Que vai ser o listenable builder, que a gente vai usar para ouvir essas alterações, o change notifier state management. E aí, então, sempre quando a gente chamar o notify listeners, a gente quer que ele rebuild e aí, então, atualize o valor do counter, certo? Então, se a gente voltar aqui para o main, a gente tem aqui onde criamos a instância do change notifier state management. Se a gente descer aqui, tá? A gente tem essa função aqui, né, que a gente vai chamar para incrementar, para chamar o increment counter do change notifier state management. E aí, se a gente for descer mais aqui, a gente tem o change notifier, tá? E aí o change notifier, a gente chama aqui esse increment change notifier counter, né, no onPressed desse botão aqui. E aí agora a novidade é o listenable builder, certo? Aqui a gente passa o listenable, certo? Ou seja, o que a gente vai ouvir, que é o próprio change notifier state management, que como eu falei, ele é um change notifier e que por sua vez também é um listenable. Então a gente consegue, né, ouvir as alterações dele, certo? E aí temos o builder, né? Lembra que eu falei que ele vai rebuildar, né? E aí o builder ele serve para isso, para sempre quando houver uma alteração, né, no estado, né, quando a gente chamar o notify listeners, ele vai rebuildar essa parte aqui do texto, tá? Então por isso que quando a gente clica aqui, ele chama o notify listeners e o notify listeners faz um trigger, né? Ele ativa esse builder aqui e ele faz o rebuild, né? Ele reconstrói esse widget aqui, certo? Perceba que se eu tirar esse listenable builder, salvar e clicar aqui no botão para somar, ele está somando, né, na variável, certo? Então, se a gente for ver aqui, essa variável ela está sendo alterada, né, porque a gente faz o counter mais igual a 1, só que como a gente está notificando os listeners e ninguém está ouvindo, ele não vai rebuildar aqui pra gente, tá? Então, ele está somando, ele está somando aqui a variável, certo? Mas ele não está sendo atualizado. Agora, se a gente voltar o listenable builder, salvar, perceba que a variável se atualiza para 15. E aí, se a gente for somando, 16, 17, 18, 19, 20 e por aí vai. Fechou? Bom, então, antes da gente ir para a próxima, eu só queria mostrar para vocês o novo site do Flutter Dicas Bootcamp, tá? Para quem não sabe, Flutter Dicas Bootcamp é o meu curso de Dart e Flutter, onde tem mais de 40 horas de curso aí. Tem bastante conteúdo mesmo para você realmente se profissionalizar em Flutter, certo? Aqui é todos os módulos, tá? De Dart e de Flutter. Esse aqui é o módulo que eu tô que está em construção, né? Já tem mais de 5 horas aí que eu já gravei mais aulas, tô gravando aulas toda semana, que é um aplicativo de SAP com Clean Architecture, TDD, Riverpod e o Dart 3.0. Tá? Então tem outros aplicativos, aplicativo de música, aplicativo de filmes, to-do list e basicamente tudo sobre Dart e Flutter, tá bom? Alguns depoimentos aqui de alguns alunos meus, tem um bônus e vocês podem dar uma olhada aqui no site à vontade, tá? Então se a gente clicar aqui, ó, fazer parte do FDB, a gente cai nessa página aqui do Hotmart, né, para você comprar o curso, certo? Eu só vou mudar aqui para o Brasil. E aí, eu queria dizer para vocês que eu tô dando 10% de desconto, tá? Basta apenas adicionar o código aqui FDB10, certo? E aí aplica, e aí vocês ganham então 10% de desconto, tá bom? FDB10, só adicionar aqui, adicionar e pronto, já ganha 10% de desconto. Fechou? Então, bora voltar aqui pro vídeo. Próximo gerenciamento de estados. Próximo gerenciamento de estados agora é o Value Notifier, tá? Lembrando que todos esses gerenciamentos de estados que eu tô falando não precisa de nenhum package, tá? Todos eles já estão dentro do Dart e do Flutter, tá bom? Vamos então para o Value Notifier, tá? E a gente criou essa classe aqui, Value Notifier Management, State Management, tá? E aí criamos uma instância dela aqui. Agora, se a gente entrar dentro dela, vou só fechar o Change Notifier aqui. E aí a gente tem essa classe aqui, tá? Bem clean, bem simples aqui. A gente cria um counter,
passando o tipo, né, do counter, que ele é um tipo int, um tipo inteiro, né? E aí a gente cria uma instância de value notifier, inicializando com o 0. E aí, quando a gente for incrementar, né, o counter, a gente tem que pegar esse counter, acessar o value que está dentro do counter, que é, no caso, o 0, e aí fazer um mais, né, para a gente poder, então, atualizar o valor, né, desse value aqui, no caso, né, quando foi a primeira vez, para ir de 0 para mais 1. Legal? Agora, como que faz para a gente ouvir, né, essas alterações? Para o value notifier, vamos descer aqui. Aqui temos o value notifier. A gente tem o onPressed, que faz o increment value notifier, tá? Vamos subir aqui para mostrar. Então, temos aqui o increment value notifier counter, que vai apenas pegar a instância que a gente criou e chamar o increment counter, certo? Nada demais aqui. E aí, agora, a gente tem outro builder, certo? A gente tem agora o value listenable builder, que a gente tem o value listenable, e aí a gente tem que passar, então, um value notifier, para que a gente consiga, então, escutar as alterações, né? Sempre quando o valor aqui do inteiro, nesse caso, for alterado, certo? Então, a gente passa o value notifier state management.counter, certo? Que é esse valor aqui, legal? E aí, sempre quando a gente alterar esse valor, né, através desse value, ele vai ouvir a alteração e rebuildar mais uma vez, né? Perceba que a gente está usando o builder, então a gente vai rebuildar essa parte aqui, ou seja, reconstruir ela novamente para que o valor aqui seja alterado, certo? E aí, então, a gente recebe, né, esse captor através desse parâmetro, né? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, a gente tem o build context, o segundo parâmetro, ele é o int, né, que é o parâmetro que a gente tem, né, aqui do value notifier, certo? Ele é um int, certo? Um value notifier de int, que vai ser o counter atualizado. E aí a gente tem o child aqui como o widget, né? Aqui como o terceiro, que pode ser nulo, certo? E aí, então, sempre quando o valor for atualizado, ele vai vir para cá, né, no parâmetro, e a gente pode colocar, então, ele aqui no text. E aí, então, se a gente somar, veja que ele está somando aqui normalmente. Legal? Legal, agora vamos para o último, que é as streams, certo? As streams, muita gente tem medo, né, de streams, e não precisa ter medo, porque é algo realmente bem fácil, e eu espero que com uma explicação aqui bem básica vocês consigam entender, tá? Vamos fechar aqui o value notifier, vamos subir aqui em cima, e aí então, para as streams, a gente tem esse stream state management, tá? Uma classe que eu criei também. Vamos ir para a definição, e aí temos isso aqui. Bom, o que é uma stream? A stream é como se fosse um funil, onde você tem a entrada e a saída, tá? E aí, é como se a gente pegasse um valor aqui, jogasse na entrada, e aí ela sai do outro lado, e aí a gente pega, tá? Então a gente pode ir jogando valores aqui nessa entrada, e ela sempre vai sair do outro lado, para a gente poder pegar ela, tá? E aí, então, o que a gente precisa fazer para criar uma stream? A gente cria uma stream controller, passando o tipo aqui, né? Que no caso, mais uma vez, vai ser um int, certo? Com um counter. E aí, eu já chego jogando um valor 0, né? Por quê? Porque eu quero inicializar ela com um 0. E aí, eu crio também um counter aqui 0. Por quê? Porque a stream, a gente precisa ir jogando os valores, né? E aí, a gente vai pegando, tá? E aí, então, eu já joguei um valor 0, tá? E aí, ele vai sair do outro lado e já vou ouvir esse valor 0. E aí, eu já coloquei ele aqui, certo? E aí, a gente tem um get aqui, né? Que a gente... um get da stream, certo? Pra gente poder pegar a stream. Lembrando que aqui é a stream controller. E essa aqui é a stream. Pra gente poder, então, ouvir, né? Essas alterações. Que é quando ele sai, né? Pelo outro lado do funil que eu falei, funil ou cilindro. Bom, pensa que é um cilindro, tá? Na verdade é um cilindro, onde tem a entrada e a saída desse cilindro, tá? E aí, então, na saída, né, do cilindro, a gente vai ter a stream, né, onde a gente vai ficar ouvindo as alterações novamente, e aí a gente vai rebuildar, né, quando for necessário, certo? Quando tiver alguma alteração nessa stream, certo? E aí no increment counter, a gente vai somar um aqui para o counter, certo? Então vai de 0 para 1 aqui, inicialmente. E aí a gente adiciona esse counter na nossa stream. Então lembrando, mais uma vez, no cilindro, a gente pega esse counter, um valor novo, que é 1, a gente pega, joga ele no começo aqui, e aí ele sai do outro lado. E aí onde a gente estiver ouvindo, a gente vai conseguir pegar esse novo valor e atualizar. Tá bom? Legal. Vamos agora para o main e vamos descer lá na streams counter. Então temos aqui a streams counter. Agora a gente vai... a gente tem a mesma coisa, né? Stream increment stream counter. Né? A gente tem o stream state management.increment counter. Também sem novidades aqui.
E aí, agora a diferença é que a gente vai ter o Stream Builder, certo? Então, no Stream Builder, a gente tem que ter uma stream, e aí a stream é o próprio counter, né? Lembrando que a gente pega, acessa, né, essa stream através do Stream Controller, certo? E aí, então, a gente passa essa stream aqui, e aí, novamente, a gente tem o builder, né? Que ele vai ser rebuildado, né? Ele vai ser reconstruído, né? Todo esse widget que está aqui dentro vai ser reconstruído sempre que o valor, né, que está dentro da stream for alterado, que no caso é o counter, certo? E aí, então, que na verdade não vai ser alterado, né? Mas sim ele vai jogar um valor, né? Então, sempre quando um valor for jogado na stream, esse builder aqui vai ser chamado e aí vai reconstruir esse widget aqui, tá? E aí a gente tem esse counter snapshot, né? Que snapshot é como se fosse uma fotografia, né? Então, imagine que você no final do cilindro, quando a gente jogou um valor, quando chegou no final do cilindro a gente tirou uma foto, né? E aí essa foto seria o novo valor que a gente jogou dentro dessa stream, certo? E aí então, aqui no caso, pra gente acessar, né, o dado, né, que é o int, né, que é o inteiro, que seria o counter, a gente acessa o data, né, que tá dentro desse snapshot, certo? E aí então, quando a gente clicar no mais, ele vai somando aqui pra gente normalmente. Legal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Acho que uma coisa importante também de vocês entenderem é que, lembra que eu falei que o setState ele vai chamar o build, então ele vai estar sempre reconstruindo esse widget inteiro. Já nos builders não, né? Quando a gente tem um builder aqui, por exemplo, aqui no Listenable, ele sempre quando for chamado, ele vai só rebuildar essa parte aqui, tá? Tanto para esse quanto para os outros. Então, se você for usar o setState, né, como gerenciamento de estados, para melhor performance, use sempre num widget menor, né? Somente no widget que vai realmente precisar rebuildar, tá? Senão, a gente acaba perdendo performance, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. Então, se tiver alguma dúvida, é só mandar no comentário. Se curtiu, deixe uma curtida. Se tiver alguma dica, né, de vídeo, pode mandar para mim aí nos comentários, que vai ser um prazer de ver aí. E dependendo se a dica foi boa, eu vou mandar um vídeo aqui, tá bom? Espero que tenha gostado. E para o FDB, Fluterdicas Bootcamp, se quiser 10% de desconto, FDB10 lá no cupom code, tá bom? fluterdicas.com.br/bootcamp. O primeiro link aí na descrição. Fechou? Valeu, Coder, e até o próximo vídeo.